Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição deste vídeo tem aí as informações da gravação privada, que é a análise que eu faço da sua história, do seu caso, compartilhada de maneira totalmente sigilosa com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. São livros que vão te auxiliar no processo do autoconhecimento. Hoje eu gostaria de falar sobre como que você sai do passado e começa a viver no presente. Nossa, André, mas tem pessoas que vivem no passado? Milhares. Milhares. Viver no passado, meus queridos, muitas vezes está totalmente ligado a frustrações presentes. Então, você pega uma pessoa que agora, no presente, por exemplo, a pessoa perdeu tudo. O cara era um fazendeiro. E aí ele foi vendendo terra, ele se casou, teve uma filha, e aí eles quiseram sempre viver num nível que não correspondia ao que de fato eles tinham. Então ele quis sempre ter aquele nível, quis viver de uma maneira muito confortável. Não importa que, de repente, o que ele tem lá na fazenda dele, a plantação de café, de cana-de-açúcar, o gado, não tá mais rendendo o que rendeu um tempo atrás. Mas ele quer manter aquele nível. Então, ele vende terra, ele faz empréstimo em banco, aí precisa pagar o empréstimo, ele vende mais terra, aí ele vende mais um pedaço de terra. Aí é fácil, né? Vai vendendo terra, pega aquele montante de dinheiro, até que chega um momento que, cara, ele acabou com tudo, tá? Ele acabou com tudo e aí ele tem que vir morar na cidade. Então já tem um processo de desenraizamento. O cara morava numa fazenda, foi criado lá, se desenraizou, veio morar para a cidade. E aí então agora no presente, ele está totalmente frustrado com o presente. O presente é algo que o incomoda. Então ele se refugia no passado. Só que esse refugiar-se no passado, tem gente que às vezes faz esse refúgio e é um refúgio que a pessoa fica bem. Então, se for isso, beleza. Ok, tá tranquilo. Agora, aqui, o enfoque desse vídeo é justamente naqueles casos em que esse refúgio está fazendo mal. Então, nesse caso, deste exemplo que eu dei aqui do fazendeiro, o presente o incomoda. O presente faz com que ele sinta vergonha de si mesmo. Então, isso é péssimo, não é? Eu sinto vergonha de mim mesmo. Eu me sinto inferior, eu me sinto fracassado. Eu me sinto para baixo. E aí eu fico voltando nesse passado. Se eu tivesse feito diferente. Se eu não tivesse feito assim, se eu não tivesse feito assado. E você, num relacionamento amoroso, por exemplo, você está frustrada com o presente. A relação acabou e você considera que era uma relação muito boa. Você considera que era uma relação bacana e que não era para ter acabado. E aí você fica pensando, porque se eu tivesse feito assim, porque se eu tivesse feito assado, se eu tivesse agido assim, se tivesse feito... Se quando ele falou aquilo, se eu não tivesse respondido daquele jeito, se eu tivesse agido de outra maneira, se eu tivesse... Se... Essa atitude do se, é um martírio. Você fica se martirizando. Consequentemente, essa atitude vai fazer com que você vai se afundando. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, se eu tivesse ajeito assim, você vai se afundando. É óbvio, isso vai culminar numa depressão. Por isso que a gente costuma dizer que a depressão muitas vezes está ligada a fatos passados. E a síndrome do pânico, ela está muito mais ligada ao futuro. Porque a síndrome do pânico eu fico com muita ansiedade daquilo que virá, daquilo que pode vir a ser. Então eu não sei, o desconhecido. Então, né? Por isso que o pânico muitas vezes é o medo de morrer. É algo que está por vir. Eu fico com pânico, medo de que se eu vou morrer, o que vai ser? Tá vendo? É algo relacionado ao futuro. Algo que não aconteceu ainda.
E você tem que perceber que esse pensamento do se eu tivesse feito assim, qualquer pensamento, qualquer hipótese que você chegar, se eu tivesse feito assim, se eu não tivesse vendido aquele pedaço de terra, se eu tivesse, ao invés de ter vendido a terra, se eu tivesse investido mais no gado, se eu não tivesse respondido para o meu namorado daquele jeito, se aquele dia que ele falou que me convidou para ir para a praia com ele, ao invés de eu ter feito aquele bico e falado, eu não vou, vai você sozinho, se eu tivesse ido. Gente, qualquer coisa que a gente colocar aqui é válido. Qualquer coisa. Por quê? Porque a gente está mexendo numa coisa que já foi. Não tem como agora, então eu falei, não, se eu tivesse feito assim, aconteceria desse jeito, teria sido assim. Para! É totalmente improdutivo esse raciocínio. Desgasta, consome sua energia. Repito, qualquer coisa que você colocar aqui pode ser válida. Pode funcionar. Hoje você pensou, se eu tivesse feito assim, não, tenho certeza. Não, você não tem certeza. Porque não aconteceu. Então, cara, qualquer possibilidade que você coloca aqui, ela pode ser válida ao infinito. São infinitas possibilidades que você vai poder colocar aqui. Então, se você entrar nessa paranoia, você pode desenvolver isso e ficar nisso para o resto da vida. Para o resto da vida. Até o último dia da sua vida, você vai estar colocando teorias novas aqui e elas vão continuar sendo válidas. Se eu tivesse assim, se eu tivesse feito assim. Isso são possibilidades ao infinito. Justamente porque eu estou mexendo com uma coisa que já não existe mais. Presta atenção. O passado é um lugar de referência. Não deve ser um lugar de residência. Então, essas pessoas começam a residir no passado. Começam a fazer residência ali. Fazem morada ali no passado. O passado tem que ser um lugar de referência. Ou seja, eu aprendo com tudo isso. É uma referência, um referencial do que eu devo e do que eu não devo fazer hoje. É hoje que eu devo agir. Ao invés de eu ficar gastando energia se eu tivesse feito, se eu tivesse assim, se tivesse assim, se tivesse... Eu concentro a energia em o que eu vou fazer agora. E aí eu posso usar o passado como referência. Eu sei coisas que eu fiz que deram certo e sei de coisas que eu fiz que deram errado. Então eu tenho isso como um referencial. Sem contar que é uma referência que hoje também deve ser contextualizada, porque de repente teve coisas que eu fiz lá no meu passado que deram super certo, mas não vão dar mais certo hoje porque o contexto hoje é outro. É igual você imaginar os Trapalhões. Eu, quando era criança, os Trapalhões estavam aí no auge, né? Então, eu não lembro de muita coisa, mas outro dia eu peguei alguns trechos, alguma coisa no YouTube e eu estava pensando, né? Poxa vida, olha só, vamos pegar aí, eu estou com 44, então vamos pegar aí 40 e 30 anos atrás, né? Eu era criança, então 30 anos atrás, e até mais, 35. 35 anos atrás, os Trapalhões deram super certo, fizeram um baita sucesso. Hoje, eles seriam totalmente cancelados. Aquelas piadas, aquelas brincadeiras, hoje, do jeito que a sociedade está hoje, estruturada hoje, o pensamento que tem a sociedade hoje, os Trapalhões seriam trucidados. Então, tá vendo? O passado é um lugar que eu devo ter como referência, mas é óbvio, a gente tem que ter análises. De repente, o que eu fiz ontem não vai dar certo hoje, porque hoje é outro contexto, né? O que eu vivi com outra pessoa ontem não vai dar certo com a pessoa hoje. Tá? A gente pode estar no mesmo ano. Então, quer dizer, estamos no mesmo contexto? Sim. Mas o que eu vivi com aquela pessoa ontem, com essa daqui não vai dar certo, justamente porque ela é outra pessoa. Então, é uma nova configuração. Então, é uma referência que a gente pode ter no passado? Sim, mas ainda assim requer que a gente tenha a capacidade de analisar o presente e perceber muitas coisas. Comece a fazer as pazes com o seu passado. Então, ele é referência, não é um lugar onde você tem que ficar lá se punindo no hoje por coisas feitas ontem. Faça as pazes com ele.
Entenda que aquele tempo não volta e que o seu lugar é aqui e agora, no hoje, no presente. E é aqui e agora que as possibilidades podem se tornar reais e não aquelas conjecturas do e se, que se estendem ao infinito. No presente, as possibilidades, e se eu fizer isso? No presente tem como eu confirmar se vai dar certo. Diferente de eu ficar lá naquelas conjecturas do passado, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, que não vai me levar a lugar nenhum. Quando eu pego e coloco minha vida no presente, olha, eu aqui no presente estou diante dessa possibilidade, desse daqui. Se eu fizer assim, pode ser isso, mas eu posso comprovar. Eu posso fazer. Use o seu raciocínio para colocar os pés no chão. Sabe? Vai usando a razão para que você possa ir deixando o passado no passado. E se for preciso, pratique um exercício de auto-hipnose. Eu já ensinei isso em outros vídeos, mas falo de novo. Se você tem traumas passados, se o passado continua vindo fazer morada hoje no seu presente, sabe? As sombras dele são situações que te incomodam. Faça o exercício, pegue essas situações que são traumáticas, que você traz elas ainda hoje dentro de você. Fique num lugar relaxado, tranquilo da sua casa. De preferência quando não tiver ninguém que fica gritando, que fica te atrapalhando. Coloque uma música de relaxamento. Deixe a luz baixinha. Se for de dia, feche as cortinas. Deixa só, sabe, só uma luzinha. Feche os olhos e volte para aquela cena. Como se você tivesse saído do seu corpo. Volte para aquela cena. Deixe uma música bem tranquila, aquela música de relaxamento. Volte realmente para aquela cena. Sinta os cheiros, os sons, o que estava acontecendo, a altura que as pessoas estavam falando, o que estava acontecendo ali. E você só está como se você tivesse com uma câmera filmando, você está vendo tudo aquilo acontecer. Você está vendo você. Se você tinha 10 anos de idade, você está vendo você. Você hoje, enxergando você lá com 10 anos de idade, está vendo seu pai, está vendo sua mãe, está vendo quais são as emoções que estão envolvidas em tudo ali. Sinta tudo aquilo. Dói. Dói. Mas sinta tudo aquilo. E aí, depois que você vivenciou toda aquela cena, que é uma cena que está gravada na sua memória, você pausa a cena, dá um pause na cena. Aí você agora, com a cabeça que você tem hoje, você entra na cena, você abraça você lá com 10 anos e fala, você não tem culpa de nada disso. Você não tinha consciência de tudo o que estava acontecendo. Você era só uma criança. Você tem valor. Você não é isso. As pessoas também não tinham consciência do que estavam causando a você. Converse também com as pessoas. Se você tem vontade de vomitar algumas coisas na cara do seu pai que estava lá falando aquelas besteiras que falou, vomite. Depois perdoe. Não estou preparado para perdoar agora, André. Eu quero só xingar. Xingue. Depois vá praticando a auto-hipnose. Vá praticando esse exercício várias e várias vezes. Talvez vai chegar uma vez que você vai sentir vontade de perdoá-lo. Mas volte, faça as pazes com o seu passado. É importantíssimo. Senão você vai sempre fazer residência. E o passado não é para a gente morar nele. É para a gente ter passado por ele. Só. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.